Nas coisas espirituais, nós devemos orar e vigiar. A quem nós damos crédito? Esta é uma questão importante e central. Se nós ouvirmos a palavra errada e a pessoa errada, nós não chegaremos à casa do Pai e não experimentaremos o Espírito de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 31 até o versículo 36, nós temos a respeito de quem devemos ouvir e o que devemos ouvir, para certificarmos que se é verdade. Hoje, cada um prega o Evangelho à sua maneira e traz uma palavra ou interpretação à sua maneira. Nós devemos estar atentos, pois o homem pode torcer a palavra, pode furtar a palavra, isto é, tirar a verdade da palavra, mudar a palavra, adulterar a palavra. Então, está escrito assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Vamos parar aqui um pouco. Como que nós vamos saber se algo veio de cima? Se algo veio do céu? Se Deus é verdadeiro? E quem está falando a verdade? Quem está pregando do céu? Porque os que querem ajuntar pessoas e querem criar os seus próprios reinos religiosos falam de coisas terrenas. Assim, os crentes ficam fazendo coisas terrenas, coisas da carne. Nós precisamos fazer coisas do céu, praticar a palavra que vem de cima. E assim, certificar que Deus é verdadeiro. Então você terá um testemunho interior e, por fim, dará um testemunho exterior. Por isso prossegue, versículo 33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Então, aqui temos um teste muito importante. Quem é que é o enviado de Deus agora? Quem está pregando o evangelho da verdade? Quem está falando a verdade? É aquele que fala as palavras dele. O problema é que os crentes não sabem discernir e acham que uma pessoa pode pregar o evangelho de maneira particular. Lê o versículo da Bíblia e faz um sermão. Aí já não é mais a palavra de Deus, é a palavra dele. Você faz diferença? Quando você está ouvindo alguém pregar, você sabe dizer, isso aí é Deus que está dizendo, é Deus que disse. Isto aí não é o homem que está dizendo, é a opinião dele. Então não é mais o testemunho de cima, é terreno. Porque quem é da terra fala de coisas terrenas. Vocês já perceberam que o homem natural é assim. Ele lê a Bíblia e fala outra coisa. Ele muda a palavra porque o que está fluindo ali é a mente dele, não é a mente de Deus, não é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está fluindo, está falando através de um homem, ele fala a palavra de Deus, não a dele. Jesus explicou isto. E aqui há este testemunho. Por quê? Porque o que vem de cima fala a palavra de Deus, vem de Deus. E ele prossegue. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, provém do Espírito de Deus. Você não pode crer em todos que pegam a Bíblia e pregam. Você tem que crer na palavra de Deus. Se você crer no que o homem está dizendo, por exemplo, você pode chegar num lugar e ouvir o homem dizer assim, Deus vai efetuar muitas curas hoje, você vai ser sarado. Ele pode dizer isto. É verdade que Deus sara e cura? É verdade. Mas
Se Deus não disse que vai sarar naquela noite ou curar aquela pessoa, pode ser que ele não cure. A pessoa terá uma falsa esperança. Vai ficar decepcionado, porque foi enganado por uma palavra humana e carnal. Por isso prossegue. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isto, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, a questão de ouvir a palavra de Deus é de vida ou de morte. O pecado no início foi que Adão e Eva não ouviram a palavra de Deus. Deus deu a eles uma ordem, eles simplesmente ignoraram. A vida humana é assim até hoje. Deus fala uma coisa e você ignora. Se você ignora o que Deus disse, então você não ouviu a palavra de Deus, você deixou Deus de lado. Quando é que nós não deixamos Deus de lado? Quando nós temos atenção e muita consideração e solenemente sabemos, olha, isto aí é Deus que está falando. Isso deve ser muito importante. Eu não posso esquecer nem ignorar. Eu tenho que pensar muito sobre isto. Toda ansiedade e preocupação humana vem porque nós acreditamos mais em nós do que em Deus. Isso é resultado do pecado. Quando Eva pecou, ela ouviu aquela palavra assim, olha, você será como Deus. Ser como Deus é. Então eu vou resolver todos os meus problemas sozinho. Eu vou ter toda a minha sabedoria e toda a minha capacidade. Posso fazer tudo sem Deus. Portanto, medite nisto. A palavra que você está ouvindo vem de cima. É questão de vida ou morte espiritual. Porque se você não recebe a palavra que vem de cima, que é Jesus, a única palavra pura, você recebe outra palavra. Você se torna uma pessoa religiosa sem vida, com todos os problemas de quem não crê. A pessoa que crê, ele não pode ser parecido com o que não crê, porque no seu interior tem a vida, e a vida eterna. Portanto, faça esse teste. Quando você estiver ouvindo alguém falar de Deus, veja se ele está falando a palavra de Deus ou a dele. Assim, você não será enganado e você alcançará a misericórdia e a realidade de uma vida espiritual frutífera. Guarde isto. O enviado de Deus fala as palavras dele. Se alguém é enviado de Deus, está pregando a palavra de Deus, ele fala a palavra de Deus, não a palavra dele. Bendito que venha o nome do Senhor, que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo enche o seu coração. E a alegria da vida e do Espírito Santo seja com todos os que esperam em Cristo Jesus. Amém.